Diz assim, acompanhe na sua Bíblia, eu vou ler, os irmãos acompanhem, deixem sua Bíblia aberta para nós continuarmos estudando depois, tá? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra, o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos subiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Cidade do nosso Deus, se nós pensarmos em cidade, local, quem sabe bairro, estado ou país, nós vamos perceber que nem sempre nós moramos onde desejamos. Para pensar se você está feliz, satisfeito no lugar que você está morando, por exemplo, ou gostaria de estar em outro lugar. Quem sabe você já fez planos, já viu fotos de cidades mais bonitas. Quem sabe você quer voltar para a sua terra natal, onde o coração lá bate mais forte, um carinho por aquela terra. Mas, pelas circunstâncias que a vida vai nos apresentando, de trabalho, de condição financeira, as oportunidades, muitas vezes nós passamos a habitar em um local que não é bem aquele que nós queremos, mas estamos ali. Desejávamos estar em uma outra cidade, num outro bairro, numa outra casa, mas alguns motivos nos levaram a estar naquele local, e nós, a partir de então, passamos a acostumar com aquelas condições que nos são oferecidas ali, adaptamos às situações, porque não depende de nós, nem o local que nós vamos morar aqui na terra, quanto mais o lugar que nós vamos morar depois dessa vida, num outro plano, na glória. Não depende de nós, nós não temos forças muitas vezes, quem sabe poucos moram no lugar exatamente onde planejaram. Se nós não temos condições de optar por morar aqui na terra, no lugar que nós tanto desejamos, queríamos, seja lá por que situação, quanto mais temos poder para escolher a cidade que vamos morar. E há uma cidade contada nesse salmo, onde muitos desejam morar, e também nessa cidade nem todos serão cidadãos dela. Assim como aqui na terra, não há condições de nós escolhermos lugares, poucos, e olha, muito poucos. E se há ainda poucos, no céu não. No céu tudo depende de quem é o dono, de quem é o proprietário dessa cidade. Poucos terão o privilégio de morar na cidade celestial. O apóstolo João,
lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, chama essa cidade de Nova Jerusalém. O texto lá diz assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Nova Jerusalém que simboliza o céu, o novo céu e a nova terra. E João é muito inspirado por Deus para relacionar Jerusalém celestial, que na terra e na época em que esse salmo foi escrito e vivido, Jerusalém era o centro das atenções. Era ali a moradia espiritual de Deus. A glória do Senhor se manifestava sobre a arca que estava em Jerusalém. Foi esse o local escolhido por Deus para habitar entre os homens, não corporalmente, mas com a sua glória. De qualquer forma, foi escolhida Jerusalém para isso. Lugar escolhido, planejado por Deus, para ficar perto do seu povo, assim como será Nova Jerusalém, um lugar preparado por Deus. Você já ouviu falar nas mansões celestiais dessa cidade, dessa pátria? Está sendo preparada por Deus a Nova Jerusalém, onde seremos protegidos, amparados, abençoados. Mas nem todos terão o privilégio de morar nessa cidade. Quem sabe vai ser igual quando nós vemos em fotos, lugares bonitos. Vai ter que lugar bonito, que vista do mar, que lugar montanhoso, bonito. Eu queria tanto morar lá. Quem sabe vai ser essa visão de muitas pessoas sobre o céu, mas não vão estar lá, não vão morar lá, não vão ter a presença da glória de Deus eternamente, a presença de Jesus ao seu lado. Esse Salmo 48 nos dá uma ideia de como será essa cidade, de algumas situações, de algumas circunstâncias de lá. Eu queria falar um pouquinho sobre essa cidade, a Nova Jerusalém, o céu, a cidade de Deus, e mostrar para os irmãos algumas grandezas, algumas maravilhas que nos fazem desejar morar lá. E quem sabe que a graça de Deus nos atinja e possamos ser levados para morar lá. Que a tristeza talvez nossa seja de morar só no lugar que nós não desejamos aqui na terra, mas que possamos morar nesse lugar muito precioso que são os céus, a Nova Jerusalém, o céu, a glória, tá? Veja bem no seu texto que essa cidade, ela tem um proprietário, tá? No versículo 1, a cidade celestial é chamada no versículo 1 de cidade do nosso Deus, e também é dito isso confirmado no versículo 8, cidade do nosso Deus. E é mais que um prefeito aqui, e se fosse um país, seria mais que um presidente, é um dono mesmo. Lá ele manda em tudo, e não muda de 4 em 4 anos não. É um prefeito ou um presidente que está lá perpetuamente, é dono, tem as chaves lá. Ele é o proprietário da cidade, tá? A cidade chama cidade do nosso Deus. Alguns podem pensar assim: mas isso foi ideia de Davi. Davi que pensou em levar a arca para Jerusalém, construir uma cidade lá em Jerusalém, e seu filho Salomão depois teve o prazer e a ordem de Deus, de Deus permitiu então que Salomão fosse lá e construísse. Não, é o inverso. Deus é que colocou no coração de Davi. E por isso na Bíblia às vezes aparece em Jerusalém como uma cidade de Davi também, porque ali foi levada a arca, ali foi construído o templo por Salomão, seu filho, tá? Mas a visão, o desejo foi de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 132 para você acompanhar comigo quem é o dono, quem é o proprietário dessa cidade. E não teve intenção de ninguém ir lá e construir, a intenção foi do próprio Deus. Deus preparou a cidade de Jerusalém, e Deus tem preparado a Jerusalém celestial. Até a Jerusalém terrena foi Deus que quis, Deus que preparou e escolheu o Monte Sião. Jerusalém está construída sobre o Monte Sião, foi Deus que preparou e escolheu aquele lugar. Salmo 132, versículo 13, enquanto vai falando, chega nesse versículo 13, diz: pois foi o Senhor que escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Então ele coloca no coração de Davi, volta um pouquinho para 2 Samuel,
Veja aí que está claro que foi o Senhor quem preferiu Sião, foi o Senhor quem escolheu Sião. E em 2 Samuel, versículo 5, capítulo 5, versículos 6 e 7, nós vamos ver que não partiu então simplesmente do coração de Davi. Davi achou aquele lugar seria legal e vamos para lá, Senhor, podemos construir Jerusalém? Não, foi Deus que inspirou ele, porque a cidade é de Deus, ele que é o dono. 2 Samuel 5, versículo 6, partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Mas no Salmo 132 nós vemos que essa cidade de Davi, construída sobre Sião, foi projeto de Deus. Deus que quis escolher Sião, Deus que preferiu ali a sua morada. Salmo 132, versículo 3, o versículo que nós lemos antes. Então veja que há um dono, há um proprietário, e algumas considerações nós precisamos ter sobre essa cidade celestial, porque todo mundo quer ir para lá, assim como alguns querem escolher lugares aqui na terra para morar. Todo mundo quer morar no céu. Eu ouço às vezes pessoas que são ímpias dizendo assim: a tal pessoa morreu, está lá morando no céu com Deus, está lá morando no céu, está lá morando no céu, está todo mundo morando no céu. E não é bem assim. Se tem um dono lá, tem que ter o desejo do dono para entrar nessa cidade. Ou todo mundo entra, toma posse das suas coisas, né? Deus é o dono. Esse proprietário é tão bom com os seus escolhidos lá, que o versículo continua dizendo que ele é grande e digno, e muito digno de ser louvado. Ele é muito digno de ser louvado, esse rei. Salmo 48, versículo 1: grande é o Senhor. Ele é grande, porque nos leva a entender poder, força. Essa grandeza é poder, força, e muito digno de ser louvado. Essa dignidade significa honra, justiça. Os moradores de lá, dessa cidade, olham para o proprietário e dizem assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na sua cidade. Porque de certo, para alguém dizer isso sobre um político hoje, um prefeito, né? Dizer que ele é muito digno, deve ser até louvável pelos seus atos, tem que ser alguém que faça algo de muito bom pelos seus. Os moradores de lá, há uma visão escatológica aqui, como se já estivéssemos lá, ou alguém já estivesse lá, dizendo assim: olha, o proprietário dessa cidade aqui é digno, é grande em poder, em força, em honra e justiça, e deve ser louvado. Tamanha a bondade, tamanha a preocupação, o cuidado desse proprietário com os habitantes da sua cidade. É nessa cidade que nós temos que desejar estar. Mas não vai depender de nós, vai depender da graça de Deus. Características reconhecidas dos habitantes dessa cidade, cantadas aí pelos filhos de Corá, como se estivessem lá já observando e dizendo: grande, digno a cidade de Deus, esse Deus, esse dono. E como nós já dissemos, não é qualquer um que vai morar lá. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, diz que João recebeu uma visão, né? O evangelista João, autor da carta ao Apocalipse também, diz que estão contados os números, o número de pessoas que vão morar nessa cidade. João, Apocalipse 11, 1 diz assim: foi-me dado um caniço. Caniço é uma régua de medição. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: desconte e mede o santuário de Deus. Começa a medir, porque tem uma medida. E não é aberto para todo mundo, tem uma medida que cabe dentro desse santuário algumas pessoas. E olha, está falando da Nova Jerusalém, o seu altar e os que nele adoram. Tira a medida lá, que tem alguns que adoram lá, mas não cabe todo mundo. Para dizer que nessa cidade, onde tem um proprietário, um dono, que é muito digno de ser louvado, que é grande, é reconhecido pelos seus habitantes, dessa forma, também lá, não são todos que vão estar, porque nem todos podem morar na cidade que tem um dono. É o dono quem escolhe, é a cidade de Deus, e nós devemos desejar
E aqueles que já são regenerados, que já têm o Espírito Santo, já entendem o que eu estou dizendo, agradecer a Deus, porque já tem esse lugar lá preparado, medido, para que estejam lá no santuário de Deus adorando, louvando com Ele. Você já pensou nisso? Você já pensou para parar? Já parou para pensar nessa cidade? Porque a sua vida, a nossa vida termina no momento da volta de Cristo. A nossa vida termina. Ou a nossa vida termina na hora que o Senhor nos chamar. E nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. E se você está decepcionado com o serviço público do seu país, se você estiver pensando aí na educação, na saúde, os serviços prestados pelo governante dos governantes do nosso país, se você está decepcionado com isso, muito cuidado, porque o lugar para onde muitos vão vai ser pior ainda os serviços prestados. O serviço de saúde vai ser terrível. Educação, não existem nem escolas. Tem gente que não gosta de escola, quem sabe que seja um bom lugar para ir. Não existem escolas, não existe saúde, não existe habitação. Agora, na cidade de Deus, nós temos um dono lá, o serviço de saúde é de primeira. Não vai ter nem lágrima mais, nem choro vai ter mais nessa cidade. Tem um médico lá 24 horas, e dos melhores. Tocar e curar. Não tem nada, não tem mais isso. As moradas lá, tem um arquiteto que foi preparar mansões celestiais nessa cidade, que tem um dono. Se você não tem sua casinha aqui, lá você vai ter uma casa, uma habitação, bem segura. Aliás, a segurança lá é eterna. Dormir de janela aberta, poder brincar, correr, as crianças à vontade, não tem estupro. Mas a cidade tem um dono, tem um proprietário. Então guarda isso, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Está se referindo lá a Nova Jerusalém, um lugar que muitos desejarão estar. Mas o dono vai escolher. Quem sabe está escolhendo nessa noite? Quem sabe está batendo no teu coração e te chamando para essa cidade? Além de ter um dono, essa cidade se destaca por uma atração. É interessante como algumas cidades são chamadas cidades turísticas, porque lá tem, quem sabe, uma estátua muito grande. Me veio aqui a cabeça agora em Itu, né? Cidade turística das coisas grandes. As pessoas vão lá só para ver um orelhão grandão, só para ir comprar um lápis desse tamanho, atraem as pessoas. Rio de Janeiro, vão lá para ver a estátua do Cristo Redentor e ficam lá, pasmas lá olhando, perplexas. Atração turística, cidadezinhas, Campos do Jordão, uma cidade aqui na nossa, perto de nós, aqui é uma cidade turística, todo mundo quer ir para lá, por causa do frio, tem teleférico, tem atração. Essa cidade, ela é muito famosa, muito gloriosa, importante, atrativa, porque lá na Nova Jerusalém tem uma atração muito maior que todas elas. Jesus, a atração lá é Jesus, em carne, porque Jesus subiu aos céus com o corpo glorificado. Ele tem corpo, é a grande atração dessa cidade. E no texto nos é mencionado Jesus através do monte, esse monte Sião, sobre o qual a Jerusalém terrena foi construída, é um simbolismo que faz referência à rocha, ao rochedo que é Jesus. Ele é a rocha na qual a cidade é edificada, na qual os moradores são estabelecidos e ficam ali de pé. Só para você ter ideia do que o salmista coloca aqui no versículo 2: seu santo monte, belo, sobranceiro. O monte é que é a alegria de toda a terra. Tá? Quando fala a alegria de toda a terra, você pensa em Jesus. Pode pensar, mas a referência aqui na poesia é ao monte.
ao Monte Sião, porque o Monte Sião, onde foi construída Jerusalém, era uma cordilheira muito alta, muito forte, muito bela. Se você estiver subindo a serra aqui de Santos, aqui nossa, né, a Serra do Mar aqui, e estiver lá embaixo e olhar aquelas montanhas, você passa a admirá-las. Aliás, tudo que é muito imponente na natureza, nós ficamos espantados, muitas vezes tememos, como por exemplo o mar, a imensidão do mar, cadeias montanhosas, você olha e fala, que beleza, hein? Aquelas chapadas rochosas. Quem viaja muito sabe o que eu estou falando. Nós olhamos a natureza e contemplamos as grandes obras da natureza, aquilo que é grandão, que parece exagerado, que nos traz até um certo respeito pela criação de Deus, porque é muito grande. Era assim, ou é assim o Monte Sião naquela época, sem muitas cidades ao redor, sem muita população, ainda era mais exposto ainda. Uma cidade construída lá em cima, uma grande cordilheira, era belo aos olhos humanos. Era tão belo pela fragilidade do homem olhar para aquilo e contemplar a beleza de um monte. Sobranceiro, diz aí, belo e sobranceiro. Sobranceiro é o que sobressai. Era o maior dos montes, era o mais alto, o mais elevado, era o que dominava. Se você olhasse no horizonte, você veria que Sião sobressaía sobre as outras montanhas de toda a cadeia montanhosa. E é esse o nosso Jesus, a atração da cidade santa, da Nova Jerusalém. Ele sobressai. E naquela época, quando os filhos de Corá escreveram, eles já tinham sido inspirados por Deus, já pensaram nisso. E o povo cantava pensando nisso, um Deus que é maior, como um monte Sião bonito, e que é elevado, que domina sobre os outros montes. As outras cidades construíam seus templos nos montes também. Havia um entendimento de que quanto mais alto tivesse no céu, mais próximo estava, esse céu azul, né? Mais próximo estaria da divindade. E os templos eram construídos nos lugares altos. Por isso a referência aqui no versículo 2 ainda, quando fala o Monte Sião para os lados do norte, e fala que esse Monte Sião que é a cidade do rei, mas ele está sendo comparado com o norte onde foram jogados os cananitas, na Síria, onde nós já estudamos aqui no livro dos Reis, era o local dos montes onde construíam altares para Baal. E o Salmo faz referência, mostrando que esse monte, o Jesus, é maior do que os montes construídos para adorar a outros deuses. Ele é dominante e é visível, é o maior de todos. É o Monte Sião. Foi lá que o Senhor estabeleceu. Veja a referência a Jesus ali como grande Deus, elevado acima de todo nome, elevado acima de todos os chamados deuses. Só tem um Deus, mas digamos os deuses feitos por mãos humanas, intitulados deuses. A Bíblia está dizendo que esse monte é a alegria de toda a terra, é a alegria do ser humano, de toda a terra do ser humano. Jesus é essa rocha, Jesus é o Monte Sião. Jesus é a rocha mais alta, dominante, e de toda a terra, os do norte lá olhavam e era para falar assim: aquele é o monte do verdadeiro rei, aquele é o monte do Senhor. No Novo Testamento, em Romanos, capítulo 9, versículo 33, está escrito: eis que ponho em Sião, Romanos 9:33, eis que ponho em Sião uma pedra, uma rocha. Vai ser tropeço e escândalo para alguns, mas aquele que crer nessa rocha, nesse monte, aqui no Salmo 48, reconhecido como Sião, os que crerem nesse não serão confundidos. Romanos 9:33. Para alguns vai ser pedra de tropeço, mas para aqueles que crerem, não serão confundidos. Eu vejo aqui a alegria de toda a terra, aqueles que não estão confundidos. Muitos andam tristes por aí, porque estão confundidos
qual monte será? Qual Deus será que eu vou adorar? Qual monte será? Deveriam olhar para o Monte Sião, a alegria de toda a terra. Deveriam olhar para Jesus, a maior montanha, a mais elevada, a mais dominante sobre as outras. Esse é o nosso Jesus. Essa é a atração da cidade da Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Lá não vai ter teleférico. Imagina que não. Quem sabe não tenha lá alguns momentos altos. Mas Jesus, essa é a grande atração de lá. E você deve desejar essa cidade pela grande atração, eu não diria turística, porque lá não se vai fazer turismo, mas para a tua contemplação. Eu fico imaginando como você fica de boca aberta quando você vê esses pontos turísticos. Assustado, quem sabe surpreendido com as grandezas. Eu fico imaginando nós, quando estivermos em frente a Jesus, como será? Cidade que tem um proprietário, cidade que tem uma grande atração, Jesus. Ele é a alegria da tua vida. Porque os salmistas, os filhos de Corá, colocam aqui que deveria ser a alegria de toda a terra. Mas infelizmente não tem sido a alegria até de muitos que dizem crentes, que se dizem crentes. Ele é a alegria da tua vida. Você tem olhado para esse Monte Sião? Tem olhado para Jesus, a montanha mais alta. Além de ter um proprietário, além de ter a maior das atrações lá, que torna essa cidade famosa, gloriosa, esplêndida. Essa cidade é uma cidade de refúgio. Existem cidades, eu gosto falando aqui em São Paulo, cidades dormitório, né? O povo trabalha aqui em São Paulo e mora nas cidades circunvizinhas aqui, são chamadas cidades dormitórios. Há também as cidades refúgio. E essa Nova Jerusalém é uma cidade de refúgio. Muitos, hoje em dia, ainda têm procurado cidades do interior para morar, quem sabe mais no final da vida, né? Curtir um momento de mais calmaria, quem sabe mais segurança, embora não esteja tão seguro mais assim. Mas ainda há aquela ideia de que um dia eu vou morar no interior, porque lá é mais seguro, eu vou viver o resto da minha vida com mais conforto, segurança, refúgio. Quantas pessoas têm saído da cidade grande e ido para a cidade menor por esse motivo? Porque o medo nos assusta, os assaltantes, os inimigos, a criminalidade desse mundo. Mas na Nova Jerusalém, a cidade de Deus, versículos 3 a 7, lá tem palácios. E nesses palácios, são nesses palácios que Deus faz se conhecer como alto refúgio. Por isso, os reis que se uniram para ir contra os habitantes dessa cidade, quando viram essa montanha, esse Sião, o próprio Deus, ficam espantados, começam a fugir apressadamente. O terror os venceu, versículo 6. Sentem dores. Está falando já do inferno aqui, hein? Da outra cidade. Mas não vai ter educação, mas não vai ter saúde, mas não vai ter segurança. Mas por que no versículo 3 a referência a palácios como lugar de refúgio? Para a época é uma linguagem simples, fácil de entender. Para nós hoje é um pouquinho mais difícil, porque nós não temos aí palácio, né? Alguns países, mas não funciona como o palácio funcionava aqui. Mesmo porque o rei era o alvo dos ataques e ele deveria ser bem escondido. E em todos os palácios havia então câmaras de segurança, no lugar mais interior, lá no centro, num lugar seguro, onde poucos até sabiam chegar lá, para que lá no momento de guerra, no momento de uma situação de perigo, fosse colocado lá a liderança da cidade, quem sabe alguns moradores, quem comece. Na época, de preferência para o rei e toda a liderança da cidade, mas na Nova Jerusalém, o Senhor está nos convidando para morar nos palácios, onde há refúgio, onde há câmara de segurança, no sentido de
que lá não seremos atingidos mais pelos inimigos, lá não seremos mais oprimidos, perseguidos. Isaías 4, abra sua Bíblia, você vai entender melhor isso. Isaías 4, versículos 5 e 6, faz uma referência a esses lugares chamados de pavilhão, o lugar mais interior do palácio, onde lá era refúgio quando eram atacados, e muitas vezes não sabiam nem o lugar, nem quem estava lá dentro. Quem sabe o exército inimigo ir embora e não descobria onde estavam os moradores e o rei daquela cidade. Isaías 4, versículos 5 e 6: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e resplendor de fogo chamegante à noite. Olha a referência à saída do Egito, quando saiu com o povo. Isso é referência de segurança. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel, uma câmara também, e um pavilhão, que é essa câmara escondida, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. É simbólico a tempestade, chuva e o sol, o calor aqui. São os inimigos. São aquilo que oprime, que nos faz esconder. Ninguém está querendo esconder do sol, nem da chuva nesse lugar. Mas é um símbolo da perseguição, da opressão do inimigo, que castiga, que machuca, que oprime. Mas lá no pavilhão, lá no interior do palácio, no lugar mais escondido, mais interior, lá Deus está com os seus, os esconde, os protege. Por isso é uma cidade de refúgio. Ele vai se fazer conhecer lá. Ele se faz conhecer lá, diz a palavra de Deus, ministrando refúgio, consolo, cuidando de nós, tirando as dores. Esse salmo é muito lindo. Quando todos se unem, como diz aí no versículo 5, acabam ficando assombrados. Versículo 4, representantes se unindo. Versículo 5 diz que eles ficam assombrados. O 6 fala de dores terríveis. Mas no final do 4 diz que eles sumirão da presença de Deus no inferno. E essas dores de parto é porque lá nós sabemos que haverá choro e ranger de dentes. Irmãos queridos, a destruição daqueles que não entrarão na Nova Jerusalém vai ser devastadora. Há mais uma figura de linguagem no versículo 7 que nos mostra isso. Enquanto alguns estarão com Deus protegidos lá no pavilhão, dentro do palácio, no lugar lá, no recôndito, lá escondidos, abraçados, consolados, protegidos. Enquanto isso, aqueles que não entraram, não tiveram acesso à cidade desse dono, vão estar do lado de fora, sofrendo as consequências. Por exemplo, versículo 7, do vento oriental. Está aí no versículo 7. Vai destruir esses que se uniram contra o povo de Deus, serão destruídos como o vento oriental. Olha, eu não sei explicar muito sobre vento não, mas na palavra de Deus, o vento oriental significa um vento devastador, um vento que destrói. E navios ou naus de Tarsis eram grandes embarcações, difíceis de serem abatidas, difíceis de virar, de causar danos contra elas. Mas o vento oriental era muito forte, a ponto de derrubar as embarcações. E é assim que vai vir o vento de Deus sobre aqueles que não estarão na cidade santa, na Nova Jerusalém. Eu tenho duas referências sobre esse vento oriental, só para você entender isso biblicamente. Uma está lá em Jó, capítulo 27, versículo 21. Só para você entender que quando a Bíblia fala de vento oriental, é algo que vem para devastar. E nem as naus de Tarsis, que eram grandes embarcações, fortes demais, difíceis de serem derrubadas, tombadas ou naufragadas, mas com o vento oriental, quando Deus sopra ali, não há quem resista. Jó 27, 21, enquanto descreve o futuro dos ímpios aí, também há uma distinção das forças da natureza sobre a mão de Deus. Olha, o vento do litoral, Jó 27, 21. O vento oriental o leva
e ele se vai, varre, olha o termo, varrer, não há como resistir, varre com ímpeto, falando do ímpio aí, com ímpeto do seu lugar. Esse vento oriental é tão forte. Tem uma outra referência que eu busquei para que vocês entendam a força de Deus. Embora nesse segundo exemplo seja positiva para o povo de Deus, mas para mostrar a força desse vento oriental, a força de Deus que vai destruir os seus opressores, daqueles que não estarão na Nova Jerusalém. O vento oriental foi o vento que abriu o Mar Vermelho, na passagem do povo de Deus. Está lá em Êxodo 14, 21. Depois você pode conferir, Êxodo 14, 21. Foi um vento oriental que abriu mares, abriu o mar para o povo passar. É muito forte esse vento. A ira de Deus é muito forte. E tem gente que não está preocupada com a ira de Deus. Está caminhando a vida como se fosse uma brincadeira, um exercício, um entretenimento que está na igreja ou servir a Deus. Mas a morte está chegando, a vida de Jesus está à porta. Nós temos que entender que, além de um proprietário, tem um dono lá. Nós temos que lembrar que há uma atração muito chamativa para nós, que nos motiva a ter o milagre de Jesus. Devemos lembrar do refúgio que nós tanto queremos aqui em terra e que lá nós vamos ter na Nova Jerusalém, o refúgio de habitar dentro do palácio, no pavilhão desse palácio, no lugar mais escondido, onde nada mais nos atingirá. E por último, uma cidade que vai renovar a nossa alegria. O que mais desejamos é ser alegres. Uma cidade que traz alegria, satisfação, regozijo. O maior desejo de todo ser humano é dar risada, ficar rindo, é gostoso. Porque isso demonstra que está tudo bem, está tudo em paz. Mas a alegria nossa muitas vezes não vê hoje, porque nós vemos muita injustiça. Aliás, uma das coisas que tira a nossa alegria é ver o ímpio parecendo que está sendo abençoado por Deus, e nós justos parecendo que Deus não olha para nós, e nós achamos e entendemos isso como injustiça. Nessa Nova Jerusalém, nessa cidade de Deus, a justiça será feita. Isso, e essa justiça nos trará alegria, regozijo. Veja a justiça já contada aí no versículo 9 para frente. Quando diz assim: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia. Misericórdia é justiça, porque era para todos nós que estávamos do lado de fora da Nova Jerusalém, porque todos pecaram, todos estavam destituídos da presença de Deus, mas nós somos circuncidados, nós somos chamados pela misericórdia. Então, pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, a justificação de Jesus lá no teu templo. Isso redunda a alegria do povo de Deus. Você estaria muito triste se eu dissesse para você que não há chance alguma para você ir para o céu, você já está condenado. Seria para você entrar em prantos aqui, começar a chorar. Mas há uma esperança para nós, porque a justiça de Deus, que nós não entendemos agora e achamos que somos injustiçados, porque os ímpios crescem e nós não, mas nessa cidade será feita a justiça de Deus. Nós receberemos a misericórdia eterna, a justiça de Deus. Versículo 10 nos traduz isso em alegria, porque fala em louvor. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra, Jesus Cristo, está cheia de justiça, porque é Jesus que nos justificou. Mas olha a alegria aí pela justiça. Alegrem-se, Monte Sião. Alegrem-se e exultem, filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Agora a relação alegre-se Monte Sião não é mais Jesus. Agora alegre-se aqueles que moram mesmo em Sião. Tanto é que a referência contínua aí é: exultem as filhas de Judá. Filhas de Judá são as cidadezinhas em voltas, as vilas que estavam em volta de Jerusalém, em volta da cadeia. É para elas exultarem, se alegrarem na presença do Senhor, porque a justificação, a justiça as alcançou. Alegre-se o Monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa do juízo, a justiça foi feita. E não só para o Monte Sião, ou seja, para os judeus,
mas para a vizinhança que está ali, para os gentios, por isso as filhas de Judá. As cidades que estavam ali em volta, as cidadezinhas que estavam em derredor, onde muitos não eram judeus, eram gentios, e não podiam entrar, mas estavam ali, comendo das migalhas. A alegria de toda a terra, a justiça de Deus, tão grandiosa para nós, que os eleitos são chamados até para conferir essa justiça. Veja que interessante que essa justiça que nos traz alegria, a ponto das filhas de Sião tem que exultar, a ponto do monte de Sião se alegrar. Essa alegria e essa justiça é pedida para que seja vista, para que seja conferida. Não há só uma promessa, há uma promessa no Salmo que diz para que nós olhemos, versículos 12 para frente. Olha, percorrei, vamos lá conferir, percorrei Sião, rodeai-a, contem as torres, é um pedido feito aos crentes, contem as torres, contem os baluartes, notem lá as estruturas que seguram esses palácios, as estruturas que seguram o templo, os baluartes, as colunas, confiram lá, vê se tem algum danificado, vê se tem algum machucado. Nós estávamos falando no Retiro dos Homens ontem da torre de vigia, a sentinela. Era o primeiro lugar, o lugar mais atingido, porque a sentinela ficava lá na torre de vigia da cidade, as cidades eram muradas e haviam torres, e o sentinela ficava lá em cima, chamava atalaia, ele ficava lá. Para entrar na cidade era muito difícil, porque o atalaia de longe avisava. Então o alvo principal e primeiro dos inimigos era destruir a torre, destruir quem estava lá para contar a notícia de quem estava chegando. Por isso, no Salmo a referência para que nós olhemos para a Nova Jerusalém e avistemos as torres impecáveis. Pode contar, conta o número, porque o número certo está lá, nenhuma foi destruída, nenhuma torre foi derribada. Olha os baluartes, olha as colunas, note bem, observar os palácios. Pode ir narrando para todo mundo, pode dizendo para todo mundo. Nós não conseguimos enxergar isso agora, claro. Vamos enxergar quando estivermos lá, mas essa é a promessa. Uma promessa que te dá uma conferência. Vai lá, confira a justiça que vai ser feita, porque vai ser feita. E isso nos dará alegria. A cidade tem um proprietário. Talvez você queira morar nessa cidade. Que Deus derrame a graça sobre você e te chame para habitar na Nova Jerusalém, Jerusalém Celestial, sobre Sião, sobre a rocha que é Cristo. Ela tem um atrativo muito bonito, muito belo, sobranceiro, dominante sobre tudo, a rocha, o Monte Sião, Jesus. Essa é a motivação. Nós vamos olhar na paisagem, se pudéssemos pintar um quadro da paisagem e olhar, contemplar a Jerusalém que é um monte, porque isso significa o símbolo de Jesus. Lá dentro tem palácios, onde nós seremos guardados para sempre. Cuidados, Deus vai se conhecer nesse palácio. Mas é lá no interior dele, onde ninguém chega, só os escolhidos, ninguém chega. Simbolicamente não há como chegar lá, pelo contrário, os reis já saíram fugindo, correndo, com dores. Lá no interior, lá no pavimento, só os eleitos lá com Deus. Nessa cidade, refúgio, nós seremos muito amados, porque lá se fará a justiça que nós tanto almejamos. A justiça que nós tanto requeremos de Deus hoje. A promessa de Deus não é a justiça que nós queremos hoje. É a justiça lá nos céus. Lá os ímpios que sobressaem sobre nós não estarão. Isso que deve nos confortar, isso que deve trazer alegria. Porque se vivemos de forma digna, tentando viver uma vida agradável a Deus,
tentando cumprir com a lei de Deus, não simplesmente por legalismo, mas porque amamos a Deus. Se nós batalhamos tanto e nos mantemos longe de muitas coisas que são prazeres desse mundo, vai haver um dia em que nós teremos a recompensa por andarmos dessa forma. A justiça pela alegria de Deus nessa nova cidade que vai ser restaurada. Nós já vimos aí ataviado no encontro. Quero terminar lendo com os irmãos Hebreus 12, nós vamos ler junto esse texto para fixar bem. Eu quero que você vá para casa hoje um desejo grande de estar sendo chamado por um proprietário a morar nessa cidade que tem Jesus como cativo da rocha, cidade de refúgio, cidade de alegria pela justiça, como diz aí no Salmo 48. É por isso que eu gosto tanto desse cântico. O cântico desse Salmo 48, porque ele reflete o céu, me dá esperança. Hebreus 12, 22 a 24, vamos ver juntos? A uma só voz, Hebreus 12, 22 a 24, vamos lá? Mas tem chegado ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Gabriel. Que Deus te abençoe, que isso seja o teu desejo, de se achegar na nova Jerusalém, Jerusalém celestial. Nós vamos lá na Assembleia dos Santos. Só justo. Só quem sofreu aqui por Jesus. Só quem teve compromisso com a igreja de Jesus. Só quem dedicou sua vida ao Senhor, quem o amou, quem se entregou. Que possamos ir para casa, ter uma semana em paz. Que isso traga alegria e inspiração para o coração, senão nada mais trará. Não vai ser a compra de uma nova casa, não vai ser a compra de um novo carro, não vai ser nada que vai alegrar seu coração, senão a cidade celestial, a Jerusalém celestial. Que você ame o Monte Sião, não o monte que está lá até hoje, mas o rochedo que é Cristo, a Ele seja toda a glória. Amém? Ao hino dos nossos cenários, 187.